Deus abençoe. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos. Neste momento nós vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 10, ou melhor, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Vamos ler então. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracmas, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Glória a Deus. Olha que coisa, hein? Versículo 9. E achando-a, convoca as amigas, vizinhas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bom, aqui neste texto aqui, nós vemos uma mulher, Jesus está contando uma parábola, inclusive neste capítulo 15 de Jesus vai falar sobre 3 parábolas, né? Sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Mas nós vamos falar aqui dos versículos 8 até o versículo 10, que fala sobre a dracma perdida. A dracma perdida. Então, a mulher que perdeu uma dracma, exatamente dentro da sua casa, foi o local aonde estava essa dracma perdida. A forma como ela fez para encontrar essa dracma perdida. Primeiro, ela reconhece que perdeu a dracma. Segundo, ela acende a luz dentro da casa. E em terceiro lugar, ela procura diligentemente, com cuidado. Em quinto lugar, até encontrar. Em sexto lugar, depois que ela acha, ela vai então se alegrar, convida as suas vizinhas para se alegrar com ela, né, por ter achado, encontrado a dracma perdida. Bom, a dracma, meus irmãos, era presente que a moça ganhava do pai, né? Quando a moça ia casar, o pai dava ali essas dracmas, alguns chegam a falar que era moedas, né? E dava então de presente para esta filha como se fosse uma garantia. Caso um dia o seu marido saísse para a guerra, acontecesse algum incidente, ele morresse, por exemplo, então ela teria condições para voltar para a casa dos seus pais. Sendo assim, essas dracmas, essas moedas, esse presente, tinham 2 valores. Primeiro, era um dote, era valioso porque era uma garantia caso ela precisasse voltar para a casa do seu pai. E também, em segundo lugar, ela tinha também, muito mais do que isso, ela tinha um valor sentimental, certo? Era um presente de alguém que ela amava. Então, meus irmãos, aquela dracma tinha para ela um valor sentimental. Então, tem coisa que você tem, você zela, você cuida, porque aquilo tem um valor sentimental. Então, observa o valor que tinha esta dracma para esta mulher. Esta mulher tinha um cuidado muito grande, né? Tinha ali, meus irmãos, um carinho muito grande para com esta dracma. E olha que ela tinha 10. Ela perdeu apenas uma dracma. Mas esta uma dracma que ela perdeu já era o suficiente para ela ficar inquieta, para ela ficar desesperada e procurar até encontrar, não é? Agora, trazendo para o nosso sentido espiritual, porque é uma parábola, e Jesus contava a parábola usando uma linguagem conhecida, uma linguagem popular, conhecida do povo conforme a sua cultura e época, para revelar, através desta parábola, verdades espirituais. Vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, a unção. Qual é o dinheiro que paga a unção que Deus te deu? Qual é o dinheiro que paga o dom de línguas estranhas que Deus uma vez te deu? Qual é o dinheiro do mundo inteiro que paga a salvação que Cristo trouxe para nós? Qual é os valores do mundo que poderia, meus irmãos, pagar, não é? A presença de Deus em nossa vida. Então observa que as coisas espirituais, meus irmãos, é impagável, sabe? Então nós precisamos zelar, precisamos cuidar das coisas espirituais e é claro que nós poderíamos pensar também em valores, por exemplo, família. Então pensa bem o que Deus tem te dado e como você tem zelado das coisas que Deus tem te dado. Como nós temos cuidado dos presentes que Deus
graciosamente tem nos dado, nos concedido. E quantas pessoas, meus irmãos, que têm perdido e tanto faz, tanto fez, não é? Mas quando a gente tem um encontro com Deus, meus irmãos, perder, eu não sei se você acredita que você já tem passado por isso também, mas tem dados momentos na vida da gente que, por algumas razões, o Senhor diminui nas suas orações, diminui a sua busca pela presença de Deus, e aí você começa a notar que aquela unção de Deus que você sentia, parece que vai diminuindo, não é verdade? A força de congregar parece que vai esvaindo de nós. Aquela alegria que Davi chamou no Salmo 51, a alegria da salvação, parece que vai ausentando de nossos corações. E aí começa a vir a dúvida, começa a vir o vazio, começa a vir uma angústia terrível, e por aí vai. Mas, meus irmãos, seja lá o que for que talvez alguém esteja me ouvindo, sente que perdeu, sente que já não é mais a mesma pessoa, sente que está vazio de alguma coisa, que outrora era cheio de algo da parte de Deus. Mas a boa notícia que a gente vê nesta parábola aqui é que esta mulher, ainda que ela perdeu, porém, a dracma estava perdida dentro da casa. Que casa é essa? Esta casa pode representar a igreja, a casa de Deus, mas também a casa na Bíblia, ela tem uma apontação muito grande e repetidas vezes para nosso corpo, a nossa própria vida. Nós somos uma casa. Templo, nós somos um templo do Espírito Santo, templo da habitação do Espírito Santo, templo para a manifestação da glória e da presença de Deus. Então, esta mulher perdeu esta dracma, porém ela estava perdida dentro de casa. Então, a boa notícia, meus irmãos, que a gente vê nesta parábola é que você pode ter perdido a dracma, mas a dracma está perdida dentro de casa. Ou seja, não está longe. E não adianta nós buscar longe aquilo que está perto. E nós precisamos dar uma analisada. O que temos perdido? E onde nós perdemos? Né? Ok, analisamos, refletimos sobre isso. Tomara que esteja tudo ok. Você está na mesma fé, né? Está na graça de Deus, está cheio da unção de Deus, está aí revestido da graça de Deus. Amém, glória a Deus. Mas quem sabe tem alguém, meus irmãos, que está dentro da casa, mas não sente mais a presença de Deus, está desligado, está indiferente, está vazio. Dentro da casa, mas perdido dentro da casa. Ou outras pessoas, meus irmãos, que orava pelos dons, profetizava, pregava, e cessaram. Está frio. Então, pensa bem o que você tem perdido. Mas a boa notícia é que, embora você não sinta mais, embora você notou a ausência de algo, mas este algo não está longe. Então nós vamos ver 4 passos que esta mulher deu para encontrar a dracma perdida, e preste muita atenção, porque é estes 4 passos que vai te ajudar, meus irmãos, a ativar aquilo que você não sente mais da presença da parte de Deus na sua vida. Tá bom? 4 passos para nós encontrar a dracma perdida. Primeiro, no versículo 8, ela reconhece que tinha perdido. A pior coisa, meus irmãos, é a pessoa viver na hipocrisia. Perdeu a unção e está inventando uma unção que não tem. Perdeu, já não tem mais revelação de Deus e fica inventando falsas revelações. Não recebe mais profecia de Deus e fica inventando que Deus está usando. Perdeu a alegria e fica fingindo que está... Não, irmão. O primeiro passo para encontrar o que perdeu é reconhecer que perdeu. Tem que ter esse reconhecimento. Amém? Enquanto a pessoa não cai em si, irmão, enquanto a pessoa não sente a falta daquilo que está perdido, nunca a pessoa não vai dar um passo, não vai procurar, meus irmãos. É preciso, meus irmãos, sentir aquilo que está perdido, precisa fazer falta em nossa vida, porque senão as pessoas podem dar conselho e a pessoa não vai se esforçar. Eu confesso para vocês, irmãos, que em evangelismo mesmo, por exemplo, a gente encontra algumas pessoas afastadas da igreja, afastadas do evangelho. E aí você começa a falar de Cristo para ela, você começa a falar do evangelho e a pessoa começa a chorar, sentindo a falta
de algo que perdeu na igreja. Quantas pessoas que choram sentindo falta daquela presença gloriosa de Deus que sentia na igreja. Quantas pessoas que choram, meus irmãos, derramam lágrimas, sentindo falta daquela unção para louvar, para cantar, começa a lembrar daquilo que tinha na casa do Pai e que agora não tem mais. Então, este é o primeiro passo, reconhecer. Enquanto a pessoa não sente falta, a pessoa não vai tomar a decisão, a atitude que precisa, não é? Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, versículo 8 ainda, ela acendeu a luz, ela acende a luz. Ela acende uma luz para procurar a dracma. Quantas pessoas querendo encontrar o que perdeu no escuro? Quantas pessoas tentando achar aquilo que perdeu na escuridão? Não vai achar nunca. Quantas pessoas tateando, né? Procurando? Não, irmão. Em segundo lugar, é acender a luz, é permitir que a luz de Deus entre na tua vida, entre no teu coração. E agora é interessante, porque quando a gente olha para a palavra de Deus em Salmos 119, versículo 105, o salmista Davi diz que a palavra de Deus, olha o que ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Quando nós andamos na palavra, a palavra de Deus vai clareando para nós, vai nos mostrando, a mente vai abrindo. Daqui a pouco você começa a ver, meu Deus do céu, por que eu não busquei logo? Eu estava tão cego, eu estava tão distante. A palavra de Deus é luz para o nosso caminho. Não adianta eu procurar aquilo que perdeu sem a direção da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas interessante também que Jesus, ele se apresenta na Bíblia como luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus falou dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em treva, mas terá a luz da vida. Então, meus irmãos, é preciso de Jesus. É preciso voltar para Jesus. A luz da palavra, a luz de Cristo precisa raiar, precisa iluminar a nossa vida. Agora, quem está afastado, por exemplo, precisa reconciliar com Jesus. Como que a pessoa, meus irmãos, vai acender, como que a luz vai acender se você não deixa a luz que é Jesus entrar na sua vida? É impossível. É preciso aceitar, precisa abrir o coração, precisa se entregar para Jesus. Porque se Jesus é a luz, como esta luz vai entrar? Se a pessoa não abre o coração, não se entrega para Cristo Jesus. A luz representa a palavra e a luz representa o próprio Jesus. E é tão interessante que quando a gente se entrega a Cristo, começa, meus irmãos, um relacionamento, viver uma vida de relacionamento com Cristo. Quando a gente começa a nos relacionar com Cristo, ter uma comunhão com Cristo, buscar a Jesus, você percebe que tudo começa a clarear em nossa vida. A nossa mente começa a clarear. A gente começa a enxergar tanto erro que a gente vivia, que antigamente a gente não entendia aquilo como errado. Não é? A gente começa a sentir até mesmo nojo de algumas práticas da vida que nós vivíamos antes. E por que hoje a gente percebe aquilo que antes a gente não percebia? Porque a gente estava na escuridão, sem obedecer a palavra e sem Jesus em nosso coração. Quando você ouviu a palavra pela primeira vez e foi deixando a palavra entrar em teu coração, a palavra foi gerando uma fé no teu coração, que esta fé te levou a aceitar Cristo como Salvador. E aí, meu irmão, a luz acendeu na sua vida. É por isso que hoje você tem este outro entendimento. Glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, ela limpou a casa. Por quê? Porque quando você acende a luz, você começa a ver a sujeira. Somente quando a luz é acesa é que a gente vê a sujeira que estava. É interessante demais. Os erros só aparecem, só é evidente, só é notório, só vem à tona, só sai de debaixo do tapete quando Cristo, quando a palavra vem para o nosso coração. É impressionante. Quantas pessoas que querem, né, meus irmãos, no escuro, vai jogando as coisas, a sujeira, o pecado, para debaixo dos panos, para debaixo do tapete. Mas quando o evangelho entra, não tem jeito.
tudo que está em oculto, o Evangelho começa a trazer para fora. Aí começa então a limpeza. A palavra de Deus tem poder de limpar o nosso coração. Em João capítulo 15, Jesus falou assim: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Louvado seja o nome do Senhor. Vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Jesus é poderoso para nos limpar. João falou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Apocalipse também, já no finalzinho do Apocalipse, Jesus também fala: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Então, meus amados irmãos, 1 João, capítulo de número 1, versículos 7 ao 9, Jesus fala assim: ó, vós, olha só, se vocês andarem na luz, olha a luz aí, hein? Andar na palavra, na presença de Cristo, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, que aí até a mágoa vai embora, a ira vai embora, a raiva vai embora, né? Temos comunhão uns com os outros, e olha que interessante, e o sangue de Jesus Cristo purifica, limpa de todo o pecado. Você tem grande valor, para Deus você tem valor, não é? Glória a Deus. E este valor não está no que nós simplesmente somos, mas este valor está naquilo que Cristo, que Deus tem colocado dentro de nós. Paulo chega a dizer que nós somos apenas vaso de barro. Olha só, nós somos vaso de barro. Nós não temos que nos achar, sabe, irmão? Não, nós precisamos ser humildes sempre, não é? Porque nós não passamos de um vaso de barro. O barro aponta para a fragilidade humana, aponta para a pequenez, a insignificância humana. Mas dentro deste vaso de barro, Deus colocou um grande tesouro, e esse tesouro aponta para o Espírito Santo, a unção de Deus, a presença de Deus. Então somos um vaso de barro, e dentro deste vaso tem um tesouro, para que a excelência seja de Deus, a glória seja de Deus e não nossa. Então vamos cuidar, zelar daquilo que Deus colocou em nós, que é o Espírito Santo, a presença de Deus, a unção de Deus, a alegria da salvação. Amém? Não vamos, meus irmãos, perder, não vamos esperar, meus irmãos, perder para nós dar valor naquilo que Deus tem colocado em nossa vida. Então fique com esta palavra. Eu queria concluir dizendo para você que está firme na presença de Deus, permaneça firme. Não deixa o Evangelho, a luz de Cristo, não deixa a presença de Deus embora da sua vida. Lute para que esta luz, porque Jesus falou, como a gente citou aqui em João capítulo número 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva. Então, não sai da presença de Jesus. Enquanto você estiver seguindo Jesus, Jesus prometeu que você não andarás em trevas. Glória a Deus. Você não andará em trevas. Amém? Glória a Deus. Quem está na luz, qualquer coisinha que faz de errado, porque somos seres humanos, uma hora ou outra nós falhamos, mas a hora que você erra em alguma coisa, a luz te mostra. Até as pessoas que estão longe vê que você errou. Então por isso que as pessoas, não, mas o crente não pode errar um pouquinho, que as pessoas, claro, irmão, se você errar um pouquinho mesmo, até quem está nas trevas vai ver que você errou. Mas você enxerga o seu pecado e se volta novamente para Cristo para não perder a presença de Jesus. Não é? Então, meus amados irmãos, vale a pena lutar para não perder a presença de Deus, para não perder a alegria da salvação. Se errou, faça como Davi no Salmo 51. Gosto muito de ler o Salmo 51, porque ele reconheceu o seu pecado. Ele chega a se humilhar diante de Deus. Senhor, não retire de mim a sua presença, não me lance fora da sua presença. Ele fala também, devolve-me, olha que lindo, devolve-me a alegria da salvação. Quantas pessoas já perdeu esta alegria da salvação? Tem medo do arrebatamento acontecer, tem medo do apocalipse, tem medo da vinda de Jesus, né? Então tem algumas trevinhas aí, mas nesta noite o Evangelho está acendendo novamente em teu coração. A presença de Deus como chama está reacendendo, reavivando a sua fé, a sua vida nesta noite. Amém? E se você perdeu algo, a boa notícia para você é,
não está longe, está pertinho de você. Deixa apenas a luz de Deus entrar. Aleluia, dá lugar para a palavra. Você vai ver que Deus vai reativar, vai trazer à tona, aleluia, aquilo que outra hora, Ele já entregou na sua vida. E aí, eu termino profetizando o que está escrito no livro de Ageu. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Se Deus já te usava, Ele vai te usar muito mais. Se Deus já te abençoava, Ele vai te abençoar muito mais. Amém, irmão? Procura a sua dracma agora. Encontra aí a sua dracma. Lembra de que Deus já te deu. Lembra de como Deus te usava. Lembra do crente que você era na presença de Deus. Encontra novamente em nome de Jesus. E aí a parábola termina dizendo que quando ela encontra, ela convida as suas vizinhas para se alegrar com ela, dizendo: achei a dracma que estava perdida. E olha que expressão linda que termina a parábola. Assim também, assim como esta mulher se alegra por algo que achou. Oh, glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz. Assim também há alegria diante dos anjos. O versículo 10 está falando que há alegria diante dos anjos de Deus. Ou seja, se é diante dos anjos de Deus, se é diante dos anjos esta alegria, esta festa, então esta alegria é o próprio Deus que faz festa, é o próprio Deus que se alegra diante dos anjos por um pecador que tomou a decisão, reconheceu que estava perdido, aceitou a palavra, aceitou a Cristo, se arrependendo dos seus pecados. Então acontece diante dos anjos, não diante de Deus. Se é diante dos anjos, então é o próprio Deus que está se alegrando por um pecador que se arrepende.